Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados. Eu estou realmente muito preocupado. Eu acho que eu perdi o jeito para a política, eu perdi a mão em algum momento, porque há 2 anos atrás, quando me tornei vereador em Uberlândia, em apenas 3 meses, eu recebi 5 pedidos de cassação contra o meu mandato. Nenhum deles por corrupção, nenhum deles por fazer nada de errado. E agora eu demorei 2 meses aqui nessa casa para ter o meu nome, né, entregue lá no Conselho de Ética. Então, eu devo ter perdido a mão. Diante disso, eu me comprometo com a esquerda de fazer o meu máximo esforço para conseguir melhorar enquanto parlamentar e deixá-los cada vez mais revoltados. O portal G27 noticiou o seguinte aqui, ó. Não vou falar o nome da deputada para não dar direito de resposta, né? Deputada vai ao Conselho de Ética da ALMG contra falas do deputado Caporeso, por ele elogiar Ustra, negar ditadura militar e dizer que ela matou pouco. Vamos ver a matéria aqui em si. Uma das falas do parlamentar ocorreu no dia 14 de março, durante a reunião que homenageava Marielle Franco. Caporeso pediu a palavra durante a audiência para, em total desacordo com a intenção do evento, questionar os méritos políticos da homenageada. Ou seja, eu estou sendo denunciado por fazer um questionamento. Que coisa horrível, ele questionou. É sério isso? Patético. Seguindo, diante da plateia constituída majoritariamente de mulheres negras, que lá estavam para lembrar Marielle, o parlamentar pôs em dúvida a representatividade da vereadora junto a comunidades periféricas do Rio de Janeiro, notadamente a Favela da Maré. Favela da Maré, onde ela teve 50 votos. E eu estou pondo em dúvida. Eu estou falando a verdade. Eu não tenho culpa se para vocês a verdade dói. Como que ela diz que é representante da Maré com 50 votos lá dentro? Isso é piada, só pode. Continuando. Onde ela era amplamente reconhecida, não concordo. A fala de Caporeso causou estranheza e indignação na plateia, dada a sua completa inadequação ao contexto e o desrespeito à memória política e histórica de Marielle, mártir do crime organizado. Ou a esquerda quer um tratamento para Marielle Franco como se ela fosse uma santa. Essa esquerda, que através de movimentos feministas que não respeitam nada, vão lá fazer topless no altar de igrejas católicas, atacar os cristãos, querem que eu respeite Marielle como se ela fosse uma santa, mas nem santa do pau oco ela é. Não vai ter esse respeito. Não respeito o falso ídolo. Lamento o assassinato dela. Foi realmente algo muito triste. Inclusive, recomendo que a esquerda pergunte para a ministra do Lula, que tem envolvimento, né, fotos com milicianos, se os amigos dela sabem de alguma coisa a respeito desse homicídio que precisa ser esclarecido. Continuando, em sua fala na Comissão de Direitos Humanos, Caporeso não só elogiou Ustra, repetindo um gesto feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem o deputado se declara admirador. Obrigado, portal G27, vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Eu realmente sou um grande admirador do Bolsonaro e tenho orgulho de falar Ustra vive, porque conheci a esposa do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, li o livro que ele escreveu, A Verdade Sufocada, e sei que ele dedicava aos presos comunistas algo que os guerrilheiros nunca dedicaram aos militares ou aos outros que estavam combatendo o regime, que estavam combatendo o proletariado, né, por assim dizer, a revolução do proletariado, que é o quê? A atenção real. A esposa do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra fazia um trabalho de caridade, trabalhando com a questão da alimentação das famílias que estavam ali desamparadas, porque os terroristas estavam presos, né? Os maridos das mulheres que estavam ali cometendo terrorismo. Isso aqui é história. É o que a família Brilhante Ustra fez, tá? Não é o que se conta na narrativa da esquerda, não. Caporeso declarou que o regime matou foi pouco. Que mentira, gente. Eu nunca vou defender uma morte que seja, na condição de cristão, eu jamais faria isso. Mas o critério comparativo é fundamental. Nós estamos falando do século XX, um período que, conforme o livro negro do comunismo, um estudo sério do historiador francês Stéphane Courtois, o comunismo matou 100 milhões de pessoas, só em Cuba foram 100 mil. E aí essa esquerda vem aqui falar de 191 mortes do regime, nessa comparação, contextualizando, o regime militar matou pouco, o comunismo matou muito mais. Mas só que essas pessoas que ficam todas ofendidinhas, afetadas por causa das mortes do regime,
e que atacam o coronel Brilhante Ustra são as mesmas que se calam de maneira vergonhosa quando o assunto é o quê? Carlos Marighella, herói da esquerda, um homem que escreveu o mini manual do guerrilheiro urbano, que defendia o terrorismo como sendo uma atividade nobre e honrada. São palavras dele, tá? Do Marighella. Olha a pessoa que a esquerda idolatra aqui, e que defendia sabotagem a trens de passageiros e também a emboscada para matar os inimigos sem chance de reação. Um covarde, um assassino de 5ª categoria. É o herói deles. Falar do Ustra, ai meu Deus, temos que censurar o Caporeso, vai para a comissão de ética. Falar do Marighella, aí pode, tudo bem, porque foi um grande democrata. Vamos lá. E depois eles ainda seguiram aqui no final da matéria. Durante uma reunião ordinária na Assembleia, Caporeso declarou: essa história de transexualidade é criação da imaginação humana. Eu não posso falar isso? Eu estou desrespeitando alguém? Eu estou sendo transfóbico? Eu estou falando que alguém tem que ser agredido por causa da sua opção sexual? É claro que não. Mas sabe onde é que acaba essa história de transfobia? Aliás, de transfobia não. De transexualidade. Acaba no consultório médico. Quando o médico olha para o cidadão e fala: olha, a doença do senhor, e ele: não, senhor não, eu sou senhora. Ele: tá bom, senhora, a sua doença é câncer de próstata. Aí acabou a transformação da sexualidade. Seguindo aqui. Aí a deputada fala o quê? Por gentileza, me tragam uma cópia da Constituição Federal. Ela fala o seguinte aqui: um instituto da imunidade, do qual eu me valho e que defendo, estou vendo, grande defensora, existe para defender a democracia e o Estado democrático de direito, não para acobertar falas de parlamentares que atentam contra os valores democráticos e a ética. Mas vamos ver quem está certa, se é a deputada ou a Constituição Federal. Artigo 53 da Constituição Federal. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. É constitucional. Aprendam a respeitar a Constituição quando ela também desagrada a vocês. E aí ela segue: esse tipo de provocação desnecessária, injusta e antidemocrática nada tem a ver com divergência ideológica, que é legítima, pois são falas que depõem contra a casa. Olha, isso aqui é conversa fiada, mas vamos escutar o que disse a ministra do STF, Rosa Weber, a respeito de imunidade parlamentar, já que a esquerda costuma defender muito, né, a atual composição do STF. Então vou utilizar as palavras da ministra Rosa Weber. A verbalização da representação parlamentar não contempla ofensas pessoais, via achincalhamentos ou licenciosidade da fala. O que isso significa? Que eu não posso chegar aqui e ofender um colega parlamentar. Eu não posso falar que o coleguinha parlamentar é supremacista branco. E isso aqui eu não fiz em momento algum. No meu primeiro discurso nessa tribuna eu deixei claro: não respeito a opinião de ninguém. Eu respeito pessoas. Opinião principalmente errada foi feita para passar por cima igual trator. Agora, cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui, seja qual for a orientação ideológica, vai ter o meu respeito. Eu não vou chegar aqui ofendendo ninguém. Agora, a verdade eu vou defender. E vamos ver o que ela fala a seguir. Rosa Weber. Placita, contudo, ou seja, protege a imunidade parlamentar, modelo de expressão não protocolar ou mesmo desabrido, em manifestações muitas vezes ácidas, jocosas, mordazes ou até impiedosas. Vocês podem falar que eu fui impiedoso, não tem problema, eu tenho imunidade para isso, em que o vernáculo contundente, ainda que acaso deplorável do patamar do respeito mútuo a que se aspira em uma sociedade civilizada, embala a exposição do ponto de vista do orador. Ou seja, uma autoridade judicial brasileira está falando que eu posso ser uma pessoa deplorável em minhas palavras e até mesmo impiedoso. Agora, eu não estou sendo desrespeitoso com os colegas, como uma outra parlamentar aqui foi, ao me chamar em uma entrevista de rádio, de supremacista branco. Supremacista branco aí é o escambau, tá? Então, assim, podem ter certeza, eu vou fazer o meu máximo esforço para continuar dobrando a minha aposta e fazendo cada vez uma oposição mais veemente contra essa esquerda, que é um câncer político para o Brasil. Agora, eu quero pedir 1 minuto
de silêncio, em memória da senhora Elizabeth Terneiro, professora de ciências, que foi morta aos 71 anos de idade, a facadas, nesta segunda-feira, dia 27/3. Chocou o Brasil o assassinato dessa professora, e em um atentado com mais 4 feridos, com um ataque à faca em uma escola de São Paulo. O bandido, de 13 anos, quando completar 18, ficará com a ficha completamente limpa, como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse assassinado ninguém. Então, a gente realmente precisa rever essa questão da maioridade penal imediatamente. A pessoa deve responder conforme o seu entendimento diante do crime praticado, independentemente da idade que possui. Podem ter certeza, se eu estivesse nessa escola, na condição de policial, e visse esse assassino de 13 anos com a faca, eu teria alvejado ele, teria atirado no peito dele, e com certeza agora ele estaria em outro lugar, não preso. Mas vamos lá. Diante disso, protocolei 2 projetos de lei. Um, pedindo segurança armada nas escolas, para proteger as nossas crianças, porque é fundamental que o nosso bem mais precioso, que são os nossos filhos, possam gozar de total segurança. E o outro projeto de lei, para proibir, para colocar detector de metais nas entradas das escolas, para que com isso a gente consiga proteger os estudantes e funcionários públicos que lá se encontram. Hoje, me reuni com o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, juntamente com a bancada da Segurança Pública, para defender a recomposição das perdas inflacionárias da segurança pública. A recomposição desde 2015, porque é um direito da classe poder ter o seu salário atualizado. Durante a crise do Covid, durante a pandemia, não houve descanso para a segurança pública. Não é ponderável que essas pessoas, que os nossos heróis sejam esquecidos. Ainda, aproveitei a oportunidade, há aproximadamente 15 dias, com o governador Romeu Zema, para pedir a instauração de um colégio Tiradentes na cidade de Ituiutaba. A família militar, família policial, os bombeiros precisam desse colégio Tiradentes para poder ali atender os seus filhos. Então, eu espero, sinceramente, que o governador tenha essa sensibilidade para com essa necessidade de Ituiutaba, e vou aqui, evidentemente, cobrar e me colocar também à disposição. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado.